Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor, e que juntos possamos adorar ao Senhor com alegria, mas também em espírito e em verdade, de todo o coração, como nosso Deus merece. E nós vamos então iniciar esse culto. Eu convido então a todos a se colocarem em pé, por gentileza, e nós vamos orar ao Senhor nesse momento e rogar a presença, a orientação, a bênção, a aprovação do Senhor para esse culto que é Ele já estamos prestando nesse momento. Eu vou pedir que o nosso irmão Paulo, por favor, nos adere a Deus com uma palavra de oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, aqui neste lugar, Senhor, na tua casa, Pai. E te dizemos, Senhor, que te amamos, Senhor, e que queremos ouvir de ti, Senhor, para connosco, Pai, para que o teu plano, Senhor, na nossa vida seja concluído, seja liberado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque só tu, Senhor, tens a palavra de início e a palavra de fim, Senhor. E te agradecemos por aquilo que tu vais fazer nesta manhã, em cada coração, Senhor, que cada coração se abre para contigo, seja, Senhor, no louvor, Senhor, seja diante da tua palavra, Pai, mas que haja uma abertura, Senhor, para que esta terra, Senhor, seja frutífera para a honra e glória do teu nome, Senhor, e possamos nesta cidade, Senhor, ser esse missionário que nós somos desde que aceitamos-te a ti, Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, Pai. Ajuda-nos a ser esses missionários aqui nesta terra, Senhor, nesta cidade, para que o teu bom nome, Senhor, seja glorificado, Senhor, seja louvado, Senhor, pelas nossas atitudes, Senhor, pelas nossas palavras, Senhor, mas sobretudo pelo compartilhar o Evangelho, Senhor, que salva da morte eterna, Senhor, para que vidas venham a conhecer-te, não só o nome de uma igreja, Senhor, mas sim, Senhor, pela tua pessoa, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, e sentados nós vamos proceder à leitura bíblica devocional, que encontra-se no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 96, que é considerado pelos missiólogos e missionários como um salmo missionário. O Salmo 96 é um salmo missionário, porque fala a respeito dessa responsabilidade missionária que a nação de Israel tinha no Antigo Testamento, de tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações. Responsabilidade esta que na Nova Aliança, no Novo Testamento, foi transferida à Igreja do Senhor Jesus. Salmo 96, como temos feito nos domingos anteriores, faremos uma leitura alternada nesse texto. Eu leio os versos ímpares e toda a congregação em conjunto lerá os versos pares, assim todos poderão participar efetivamente desta leitura deste maravilhoso salmo. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei nas nações, venham, Senhor, eu firmou o número da nação alta e julgo os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Fogo, campo e tudo mergulhar, regozijem todas as águas do norte. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra.
julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, amados. Nós vamos passar então a palavra agora à nossa irmã, ao nosso ministério de louvor, que estará então conduzindo louvores da adoração ao Senhor. E vamos pegar justamente no início deste salmo, vamos louvar a nossa Deus. Vamos ficar em pé e vamos dizer: cantai ao Senhor um cântico comigo. Nós vamos cantar este corinho que diz isso mesmo e diz também que o povo de Deus, que somos nós, que deu louvor em todo lugar. Portanto, desperta o louvor e adora o santo de coração. You
ele diz-nos que realmente este louvor pertence ao nosso Deus, pertence ao Senhor Jesus, que se assenta com Ele no trono do louvor, mas também a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força. Tudo ao nosso Deus. E enquanto isso, vamos então falar dos aniversariantes desta semana. Temos uma lista grande. Então, tínhamos aqui a dúvida da nossa irmã, já sabe, ela vai aparecer esta semana, falamos já a semana passada, esta semana. Temos então a Jéssica Pereira, a Sofia Silva de Montaggio, a Maria Rodrigues, mais conhecida pela nossa irmã Laura, Margarida Biléu, Arcângela Feitinha e o Lion Lima. Então, nós damos graças a Deus por estas vidas, que o Senhor ricamente vos continue a abençoar. Temos aqui algumas das pessoas que estão na lista. Penso que aqui ainda não estará ninguém para além destes que completou-nos esta semana. Então, nós agradecemos a Deus por estas vidas
dias que o Senhor possa realmente continuar a abençoar. Entretanto, anúncios que nós temos esta semana. Vamos entrar amanhã na última semana dos treinos de verão do acampamento. Ontem acabou a semana dos jovens, amanhã vai começar a semana das famílias, pelo que também clamamos ao Senhor que possa estar na direção de tudo durante esta semana. Pastor, outros anúncios que possam haver, por favor? Primeiramente, parabéns mais uma vez aos aniversariantes, né? Que Deus abençoe a todos e a todas. Pedimos orações dos irmãos para as atividades das nossas missões, hoje à tarde, nas 3 missões: a missão de Montarragil, a missão da Tramada e a missão do Brunheirinho. E os irmãos que estarão então à frente, na direção, na pregação, no ensino dessas missões. Pedimos que a igreja continue a orar pelas nossas missões, pelo seu crescimento, pela sua revitalização, e que Deus fortaleça os irmãos que lá estão e que Ele também promova o crescimento que somente Ele pode promover nessas nossas missões. Então, orem pelas nossas missões. Um outro pedido de oração que eu quero fazer aos irmãos é em relação à vida da família missionária, do pastor Aldeir, né, e a sua família, ainda esse ano, se Deus quiser, né, para cooperar conosco no ministério da nossa igreja. Nós aprovamos a vinda dessa família missionária lá do Brasil, de São Luís, Maranhão, no nordeste, né, do Brasil, e eles estão então nesse período aí de tramitação da documentação do consulado, né, português lá no Brasil, no Rio de Janeiro. Então pedimos que os irmãos estejam a orar em favor da vinda dessa família e que Deus esteja preparando todas as coisas, estabelecendo a sua vontade, e que a vinda desses amados irmãos, né, um casal e 2 filhos pequenos, que a vida desses irmãos possa ser uma bênção aqui na região do Ponte Soura, aqui em Portugal, que o nome do Senhor seja glorificado e que eles sejam tremendamente usados, né, pelo Senhor, nas mãos do Senhor, em nosso meio. Então, ore, né, para que Deus abençoe a vida da família, libere, né, o quanto antes os vistos, né, para que eles possam comprar as passagens e vir então para Portugal. Amém? Deus os abençoe. E nesta hora, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por estas ofertas que acabamos de recolher, Senhor. Sabemos que a tua obra necessita, Senhor, e nós queremos que haja abastança na tua casa, Senhor, porque temos a certeza que tu abençoas, Senhor, estas ofertas, abençoas todos aqueles que têm contribuído para a tua obra, Senhor. Assim como todos os teus filhos que vão ministrar estas ofertas ao Pai, realmente sirvam para o progresso da tua obra, Senhor. Agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Versos 1 a 3 e depois no capítulo 3, versos 1 a 4, onde nós encontramos essa história extraordinária. Nós aprendemos desde criança, que é a história do profeta Jonas. Inclusive, nesse mês de agosto, estaremos a comemorar o aniversário do congregacionalismo no Brasil. E foi exatamente no dia 19 de agosto de 1855 que o casal Calley iniciou oficialmente o trabalho congregacional no Brasil. E a história que foi contada no início da igreja congregacional no Brasil foi exatamente a história de Jonas. Haviam apenas 5 crianças ali reunidas, e foi a história de Jonas que foi contada, que marcou então o início da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, no dia 19 de agosto de 1855. Então vamos ler esse texto. No primeiro capítulo, versos 1 a 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora no capítulo 3,
versículos 1 a 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos mais uma vez que Tu nos dês graça, sabedoria, entendimento desta palavra, que haja esta iluminação graciosa e poderosa do Teu Espírito em nossas mentes, para percebermos, ó Deus, as verdades apresentadas nesse texto. E pedimos também, Senhor, que prepares, quebrantes o nosso coração, dando-nos um coração humilde, sem quaisquer barreiras, preconceitos ou pré-compreensões humanas, para que possamos acolher, receber essa palavra com humildade, e que essa palavra venha impactar a nossa alma, venha transformar a nossa vida, venha mudar, ó Deus, radicalmente as nossas atitudes. Então fala conosco através da palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos aprender da palavra. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e cumpra o Teu propósito para essa palavra. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome nós oramos assim. Amém e amém, Senhor. Amém, amados. Nós, quando lemos esse livro de Jonas, nós percebemos que ele tem 4 capítulos e ele trata basicamente a respeito da vida, da vocação, do chamado e do ministério desse profeta chamado Jonas. Esse nome Jonas significa pombo ou pomba. Esse é o significado do nome dele. E Jonas viveu na Palestina por volta do 8º século antes de Cristo, ou seja, por volta do ano 794, 795 a 750 antes de Cristo. Então, no 8º século antes de Cristo ter nascido, por ocasião do reinado do rei Jeroboão II, que era rei de Israel no reino do norte. Então nós percebemos que era um período em que o reino de Israel já havia sido dividido, entre reino do norte, com as 10 tribos, e reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria, e o reino do sul tinha como capital Judá, Jerusalém. Então o reino foi dividido em 2 partes, e Jeroboão II era rei, então, no reino do norte. E foi, então, nesse tempo que Deus chama e levanta o profeta Jonas. Com certeza ele já estava a profetizar junto ao seu povo, mas ele recebe um chamado inusitado, diferente dos demais, porque os demais profetas pregaram principalmente para o seu próprio povo, tanto os profetas que pregaram no reino do norte, quanto os profetas que pregaram no reino do sul. E houve profetas que pregou nos 2 lados. Mas Jonas foi chamado por Deus, e isso o surpreendeu e causou grandes resistências no seu coração, para pregar para o inimigo, para pregar para os ninivitas. E Nínive era a capital do Império Assírio naquele tempo, que era o inimigo em potencial do povo de Deus, e se transformou, na verdade, num grande inimigo da nação de Israel, porque o Império Assírio invadiu posteriormente o reino do norte e destruiu completamente o reino do norte. Jeroboão II, embora tenha sido um grande gestor, um grande administrador, um rei forte em Israel, porque durante o seu tempo percebia-se uma paz relativa, havia uma calmaria, houve também segurança militar em todo o reino, ele estendeu também o seu território, fortificou as bases de Israel, havia prosperidade social, prosperidade econômica, além da grande expansão territorial. Mas diz a palavra do Senhor que Jeroboão
fez o que era mal perante o Senhor. E isso então causou um grande declínio, uma degradação e depravação moral e espiritual na vida da nação. Então havia prosperidade social e econômica, mas infelizmente havia uma grande crise moral e espiritual, porque o rei havia distanciado o seu coração do Senhor, e essa corrupção então passou a se infiltrar na vida da nação, causando então esse grande declínio na identidade do povo de Deus estabelecido ali naquele lugar. Embora grandes profetas tenham passado por ali, como Elias, Eliseu, mesmo na época de Jonas, né, os seus contemporâneos como Oséias, Amós, que pregaram no mesmo tempo que Jonas, mas mesmo tendo esses grandes profetas, né, pregando para a vida da nação, denunciando os males, denunciando os pecados e tentando trazer à nação uma verdadeira conversão, ainda assim esta corrupção moral e espiritual havia se instaurado na vida da nação. Se nós voltarmos um pouquinho, coloque o dedo aí por favor em Jonas, e volte comigo no segundo livro dos Reis, porque nós percebemos, amados, que embora a maior parte do conteúdo sobre a vida e o ministério de Jonas esteja no livro de Jonas, né, que é o livro que leva o seu nome, nós percebemos que a história de Jonas não é uma lenda, não é uma ficção, e muito menos um mito. Na verdade, a história de Jonas, ela é real. Jonas foi um personagem histórico que viveu na história, no 8º século antes do nascimento de Cristo Jesus. E nós percebemos que no livro dos Reis, no capítulo 14, Jonas é mencionado, e no Novo Testamento, Jonas também é citado nos evangelhos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então foi alguém que de fato existiu na face da terra. Por que eu estou a dizer isso? Porque os teólogos liberais, eles tentam falar que Jonas é uma ficção, né? Que Jonas é um personagem lendário, mitológico. Mas de fato Jonas existiu na face da terra. E a história de Jonas causa aí um reboliço entre até os cientistas, que tentam explicar os fatos aqui registrados neste livro. Será que é possível? Será que não é possível? Que peixe é esse que igual um homem solta um homem na praia ainda vivo e consciente? Então causa esse reboliço na vida dos cientistas, porque eles não percebem que o livro de Jonas é um livro cheio de milagres. E se a pessoa não acredita em milagres, e muito menos no Deus dos milagres, jamais terá condições de compreender o livro de Jonas, a história de Jonas, o ministério de Jonas e tudo o que aconteceu neste livro. Então vamos ver lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, a partir do versículo 23, que faz então menção do rei Jeroboão e faz menção também do próprio Jonas. Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E Jeroboão reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Então, ele não era temente a Deus. Ele havia distanciado o seu coração do Senhor. E ele então, conforme diz o texto, fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ou seja, seguiu os caminhos do seu pai, né, dos seus antecessores. Porque na verdade, no reino do norte, praticamente não houve nenhum rei bom, né? Só no reino do sul. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer, ficava ao norte de Nazaré, ou seja, ele era galileu, ele era da região da Galileia. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quer que socorresse a Israel.
Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então, esse texto menciona Jeroboão e menciona também o profeta Jonas, que foi levantado, nesse contexto para ser profeta do Senhor. Mas, de repente, o seu ministério, então, é direcionado para um outro povo, para um outro foco, para uma outra nação. No caso aqui, para os ninivitas. E nós percebemos, então, amados, que esses textos lidos por nós tratam de dois momentos cruciais, voltando agora ao livro do profeta Jonas, trata a respeito de dois momentos cruciais na vida do profeta. O primeiro texto, que é o capítulo 1, versos 1 a 3, fala do chamado divino e sua resistência e desobediência. Porque, na verdade, quando Deus aparece a Jonas e diz para ele: dispõe-te e vai à cidade de Nínive, essa palavra causou de imediato uma grande reação, uma reação negativa e uma profunda resistência ao seu coração. Na verdade, Jonas achou esse chamado absurdo. Como que Deus vai me enviar para pregar para o inimigo, para pregar para os ninivitas, que são inimigos do povo de Deus? Então, esse primeiro texto fala a respeito do chamado de Jonas, o seu primeiro chamado, e a resistência então que surgiu no seu coração para esse chamado. Tanto que o texto diz o quê? Que Jonas se dispôs, mas se dispôs para quê? Para fugir. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para bem longe do propósito de Deus para a sua vida. E diz o versículo 3, que ele fugiu para onde? Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, na verdade, se fosse hoje, Jonas era para ir para o Iraque, e ele foi para o sul da Espanha, o mar Mediterrâneo. Ele então fugiu completamente, foi para o lado oposto. Deus queria que ele fosse para cá e ele foi para lá, totalmente distante da presença do Senhor, porque não havia no seu coração a disposição de cumprir esse chamado, de cumprir o chamado de Deus para pregar para os ninivitas. E na verdade ele não conseguiu entender como é que Deus também podia salvar os seus inimigos. Então Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, fugir do chamado de Deus, fugir do propósito de Deus de manifestar a sua graça e a sua salvação aos ninivitas. E nós então percebemos nos versículos seguintes as consequências dessa desobediência de Jonas. Então o primeiro texto que nós lemos fala a respeito disso, do chamado divino e a sua resistência e desobediência a esse chamado. O segundo texto, que é o texto, capítulo 3, versos 1 a 4, nós vemos um segundo chamado, ou o mesmo chamado pela segunda vez. Deus o chama e ele então, agora, obedece ao chamado do Senhor. E mesmo contra a vontade, ele vai a Nínive e prega de forma despretensiosa ali em Nínive, e grandes milagres então passam a acontecer. E nós percebemos então que para que Jonas pudesse cumprir esse segundo chamado de Deus para a sua vida, ele teve que ser profundamente tratado pelo Senhor, que é o que nós vemos então no capítulo 2, no capítulo anterior. Então no capítulo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela
a mensagem que eu te digo. Diz o verso 3: levantou-se, pois, Jonas, agora não mais para fugir, mas levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ora, a mensagem era impopular, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu acho que ele podia pregar essa mensagem até com prazer, né? Ainda 40 dias essa cidade vai ser destruída. Era exatamente o que ele queria. Então, na verdade, quando a gente lê e estuda a vida e o ministério, né, de Jonas, nós percebemos que ele é o único pregador que não queria ver resultados positivos na sua mensagem. E o único missionário que não queria ter sucesso no seu trabalho missionário. Na verdade, o que ele queria de fato é que Nínive fosse destruída. Mas Deus surpreendeu, né, a Jonas, surpreendeu a todos, manifestando então a sua graça sobre a vida daquela nação. Então, quando nós lemos, amados, essa história de Jonas, nós temos a tendência de focarmos no peixe que engoliu Jonas. Mas o peixe não é a personagem principal desse texto. E nem o próprio Jonas é a personagem principal desse texto. A personagem principal desse texto é o próprio Deus. E a manifestação da sua graça, do seu poder sobre esse povo gentio. Essa experiência de Jonas, quando Deus trata com ele, quebra todas as resistências do seu coração para pregar a palavra aos gentios, tem muito a nos ensinar, porque tanto a nação de Israel também se fechou no seu etnocentrismo, no seu bairrismo, no seu nacionalismo, nos seus preconceitos, e não cumpriu plenamente a sua missão de pregar o Evangelho, anunciar, conforme nós cantamos no Salmo 96, a sua salvação entre todos os povos e as suas maravilhas. Nós também, como crentes e como igreja, muitas vezes também temos falhado no cumprimento desta missão, de pregar às pessoas. Mas, sendo sincero, eu pergunto a você, se Deus o chamasse para pregar para o seu maior inimigo, aquela pessoa que você mais detesta, que talvez tenha grandes resistências no seu coração em relação a ela, você iria de boa vontade, com alegria, e pregaria o Evangelho a essa pessoa? Porque na verdade muitas vezes o que nós queremos é que essa pessoa vá para o inferno, ou então que o inferno se antecipe e venha até ela já agora. E de repente Deus então nos levanta para pregar àquela pessoa que a gente tem mágoa, que a gente tem ressentimento, que a gente tem resistência. E foi exatamente isso que Deus fez, né, com o profeta Jonas. Mas para que ele então pudesse cumprir plenamente o chamado de Deus, Deus teve que tratar profundamente com o profeta. Assim como ele tratou com a nação de Israel. Assim como ele tem tratado nos dias de hoje com a sua igreja, estabelecida nesta terra, que tem uma missão a cumprir, de fazer discípulos de todas as nações, de pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como ele tem tratado comigo e com você, e removido da nossa alma, dos nossos corações, todas as barreiras, todos os preconceitos e pré-compreensões da nossa vida. Deixe-me provocar um pouquinho os irmãos. Se os irmãos fossem chamados para pregarem aos ciganos, iriam de boa vontade e pregariam o Evangelho aos ciganos, e se de repente os ciganos começassem a se converter e a encher as nossas igrejas, a igreja acolheria essas pessoas com alegria no seio da comunidade cristã. Talvez na mente e no coração de algumas barreiras tivessem que ser quebradas, assim como Jonas, para que pudessem ir com alegria, de boa vontade, amando profundamente essas pessoas e sabendo que a graça de Deus também foi preparada para elas. E foi exatamente isso que Deus mostra a Jonas, mostra à nação de Israel e mostra também à sua igreja.
Porque esses textos, na verdade, amados, eles são baseados num grande princípio estabelecido pela palavra do Senhor. Então, um grande princípio subjaz e permeia toda essa história de Jonas. E qual é o princípio? Acompanhe comigo, por favor. Primeiramente, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. E depois em Romanos, capítulo 9, versículos 14 a 18, que é onde nós encontramos, então, o princípio que permeia todo esse texto, toda essa história do profeta Jonas, que nós estamos a considerar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos, independentemente da sua posição, independentemente da sua nacionalidade, independentemente do seu estado. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Jonas precisava compreender, a nação de Israel precisava compreender que a bênção da salvação não era apenas para a nação de Israel, mas também para os gentios, porque esse era o desejo de Deus em levantar e formar esta nação, conforme Gênesis capítulo 12, quando ele chama Abraão, faz promessas a Abraão, e através de Abraão forma essa nação. O desejo de Deus era para que, através de Israel, ele pudesse então abençoar a todas as famílias da terra. Era um propósito missionário, de tornar o seu nome conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações, através desta nação, assim como ele quer fazer hoje através da igreja. A responsabilidade de anunciar a sua salvação entre todos os povos, porque o desejo de Deus é que todos, sejam judeus ou gentios, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o princípio. Por isso que, de forma surpreendente, Deus manifesta o seu poder e a sua graça sobre a vida do inimigo, sobre a vida dos ninivitas. E toda aquela cidade é salva pela graça do Senhor. Depois veremos isso. Vamos para Romanos, então. Capítulo 9. Romanos, capítulo 9. A partir do versículo 14. Romanos 9, 14 em diante. Estou a falar a respeito do princípio que permeia essa história de Jonas. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem? De quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então esse é o princípio. Deus salva a quem ele quiser salvar, a quem ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. E ele então levanta pessoas na face da terra para cumprir o seu propósito de salvação. Então, mesmo com todas as resistências no coração de Jonas, Jonas vai a Nínive. E quando ele vai a Nínive, o propósito de Deus então se cumpre na vida dessa nação gentílica.
Por isso, amados, eu percebo que esse livro de Jonas não é apenas a história da salvação dos ninivitas, mas é a história da salvação do próprio Jonas, que havia perdido a percepção da graça, o sentido da graça. E Deus então precisou tratar do seu coração. E essa experiência de Jonas ensina-nos muito nos dias de hoje. E ela serve para mudar a nossa mentalidade, a nossa percepção, a nossa compreensão, o nosso comportamento, as nossas atitudes. E ela serve também para remover todas e quaisquer barreiras do nosso coração, sejam preconceitos ou pré-compreensões humanas, as barreiras que nós próprios construímos no nosso coração, na nossa alma, que nos impedem de irmos até os pecadores e anunciar o Evangelho precioso em Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Voltando então ao livro do profeta Jonas, nós percebemos que a resistência do seu coração, a sua desobediência ao chamado de Deus, trouxe consequências seríssimas, não apenas para si próprio, mas também para as pessoas que estavam à sua volta. Ele entra então nessa grande embarcação, vai para Tarsis e não para Nínive, e o que Deus faz? Voltando agora a Jonas capítulo 1, o que Deus faz? No versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava ao ponto de despedaçar. Ou seja, ele causou prejuízos, não só para si, mas também para os outros. E um crente fora do lugar, irmãos, um crente longe da presença de Deus, um crente em desobediência, ele causa sérias consequências, não apenas para si próprio, mas também para a sua família, mas também para a sua igreja, mas também para as pessoas que estiverem convivendo com ele, as pessoas que estiverem à sua volta. Foi exatamente isso que aconteceu. O próprio Deus, é claro, provocou, essa tempestade ela foi provocada porque o propósito de Deus era de tratar o coração de Jonas. A graça de Deus não se apartou de Jonas, apesar das resistências do seu coração. Diz o versículo 5 que os marinheiros ficaram o quê? Cheios de medo, e eles clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Então era uma tempestade diferente talvez de todas as outras que eles já haviam enfrentado, eram marinheiros experientes, mas esta tempestade os assustou, e eles então ficaram desesperados, e eles eram pagãos, e então começaram a clamar os seus deuses, que não eram deuses, e que não podiam fazer absolutamente nada por eles. Tentaram aliviar o peso do navio, jogando as cargas ao mar, mas não havia resultado, porque o problema não era a tempestade, o problema era Jonas, que estava ali no porão daquela embarcação, daquele barco. E eles então percebem que enquanto eles estavam naquele desespero, Jonas estava naquele sono profundo no porão do navio, talvez deprimido, fechado em si próprio, em si mesmo, um coração angustiado, mas mesmo assim ele estava lá deitado, e diz o texto que ele dormia profundamente. Chegou-se a ele, verso 6, o mestre do navio, e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado ao sono, faz alguma coisa, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E eles então diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Então eles já começaram a questionar isso entre si: quem é o pecador nesse navio que está causando essa situação? Quem é que trouxe esse mal sobre nós? Deve haver aqui, entre nós, alguém que tem sido o causador desse problema, dessa tempestade.
E eles então lançam sortes entre si. E o que Deus faz? Deus faz com que a sorte caia exatamente sobre quem? Sobre Jonas. Porque era com Jonas que Deus havia de tratar ali naquele momento. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Não, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou professor. Que ocupação é a tua? Sou profeta. Eu sou profeta do Deus Altíssimo. Eu sou mensageiro do Deus Altíssimo. Que ocupação é a tua, meu amado? Qual é a maior ocupação do crente nessa terra? Nós vimos isso durante a semana, né, entre os jovens. Ser servo do Deus Altíssimo. Essa é a nossa maior ocupação, de cumprir os propósitos de Deus nessa terra, a missão que Ele confiou a cada um de nós como crentes e como igreja neste mundo. Qual é a tua ocupação? Qual é o maior foco das suas atitudes, das suas ações? São as suas coisas, os seus projetos, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos? Qual é a tua ocupação maior? É proclamar a glória de Deus, e a graça de Deus, e a sua salvação, entre todos os povos, raças, línguas e nações. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele então responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Que loucura é essa? De afrontar o teu Deus. Eles estavam tendo uma percepção espiritual até melhor do que o próprio Jonas ali naquele momento. Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E eles então perguntam para Jonas: o que faremos? O que nós devemos fazer para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas então responde: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei. Olha só, a percepção que ele começa a ter. Eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha só, mesmo sem vontade, ele deu testemunho do verdadeiro Deus ali naquela embarcação, naquele navio, no meio da tempestade. E os próprios ímpios que lá estavam clamam a Deus naquele momento e pedem o que? A misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Eles clamaram ao Senhor e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E quando eles lançam Jonas ao mar, o que aconteceu? A fúria do mar cessou. Estabeleceu-se então grande bonança. Agora veja o verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios a quem? Ao Senhor. Aqueles homens que eram adoradores de outros deuses, reconheceram ali naquele navio o verdadeiro Deus, clamaram a esse Deus, e ainda mais apresentaram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Acho que houve um avivamento ali no meio da tempestade, e pessoas então se converteram, reconhecendo o verdadeiro Deus de Israel. Deparou o Senhor um grande peixe para que
tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então ele é lançado ao mar, e de forma milagrosa, surpreendente, sobrenatural, Deus então providencia o quê? Um peixe. Assim como no sacrifício de Isaac, Deus providenciou um cordeiro. Agora Deus providencia um peixe para resgatar Jonas. E aí os cientistas começam a discutir: que peixe era esse? Era baleia? Era o quê? Será que existe? A expressão no hebraico dá a ideia de um monstro marinho, né? De um monstro do mar. Então não se sabe exatamente se era um peixe, se era algum outro tipo, né, de monstro marinho. Eu sei que Deus levantou de forma sobrenatural, o texto diz que é um peixe, então vamos crer que é um peixe. Se é baleia ou se não é, nós não sabemos. E os cientistas então tentam mostrar: será que é possível um peixe assim? Existe um peixe assim que possa engolir uma pessoa? E se uma pessoa ficar todo esse tempo, né, no ventre de um peixe, vai sair vivo, ou vai sair pelo menos consciente? Por isso é que eu disse, não dá para ler, né, o livro de Jonas sem termos essa perspectiva do milagre e de um Deus que opera milagres. Porque o livro de Jonas é um livro de milagres. E Deus então milagrosamente levanta esse peixe, providencia esse peixe. E diz o texto que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ali no ventre do peixe, o caráter de Jonas é então tratado. Podemos chamar então esse peixe de o peixe do quebrantamento, ou o peixe do quebra-caráter, ou se preferir, o peixe da restauração, ou se você estiver muito avivado, o peixe do avivamento, né? O peixe da renovação do chamado, não sei. O fato é que ali no ventre do peixe, Jonas foi profundamente tratado pelo Senhor, e nós temos então essa oração aqui, né, do capítulo 2, depois os irmãos podem ler com calma esta oração em casa. E o versículo 10, finalzinho do capítulo 2, diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. E aí surgem outros questionamentos: onde foi que ele foi vomitado, né? Na praia, na terra? Ora, se ele estava no mar Mediterrâneo, então ele estava a pelo menos 1000 quilômetros de Nínive. Então como que ele chegou a Nínive? Quanto tempo levou para chegar em Nínive? Nós não sabemos. Olha, Deus que fez o milagre, né, de lançar o peixe, podia transferir esse peixe de forma milagrosa para o Golfo Pérsico. Ele podia até ser vomitado nas praias fluviais do Rio Tigre, ou do Rio Eufrates, né, que é na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Então a distância era muito grande, de onde Jonas estava para onde ele deveria ir, que era a cidade de Nínive. O fato é que depois dessa experiência dentro do peixe, a palavra do Senhor vem novamente a Jonas e o chama pela segunda vez, e dessa vez então ele obedece, mas mesmo ainda contra a vontade ele vai. E o que eu acho interessante, amados, é que o próprio Deus questiona Jonas. Capítulo 4, versículo 4, veja, capítulo 4, verso 4. E disse o Senhor a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Tem sentido essa sua maneira de pensar e de agir em relação aos ninivitas? É razoável essa tua ira? Porque muitas vezes nós tentamos, né, racionalizar e justificar os nossos preconceitos e pré-compreensões. E Deus então pergunta: é razoável essa sua atitude, essa sua ira? E quando então Jonas prega a mensagem que Deus havia mandado que ele pregasse em Nínive, a mensagem era uma mensagem impopular. Diz o versículo 4 do capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Então imagina o profeta pregando, o povo inimigo, caminhando pela cidade, dizendo: olha, Nínive vai ser destruído. 40 dias, arrependam-se, né, porque Nínive vai ser destruído. Ele prega essa mensagem de forma despretensiosa e não querendo ver resultado positivo.
Agora veja o que diz o verso 5. A graça de Deus se manifesta de uma forma maravilhosa entre os ninivitas. Lembram-se do princípio? O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos ali, tanto judeus quanto gentios. Romanos, Deus salva a quem Ele quer. Então, a salvação é um ato da soberania, do amor e da graça de Deus para com a humanidade. Deus havia decidido no seu coração salvar os ninivitas. E Ele então cumpre o seu propósito, mesmo encontrando todas as resistências no homem que Ele levantou, chamado Jonas, para cumprir esse propósito. Deus então trata com Jonas, e Jonas vai a Nínive e cumpre então o propósito de Deus. E diz o texto que os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, e desde o maior até o menor chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Sinal de quê? De quebrantamento, de contrição, de arrependimento, de reconhecimento de pecado. O rei se quebranta, fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a quem? A Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então há o que? Um avivamento em mim. Há um derramar do poder e da graça de Deus naquela cidade, não só na vida da população, mas na vida do próprio rei de Nínive, que sai do seu trono e reconhece que quem devia, na verdade, estar naquele trono era o Deus de Israel, e não ele. E ele então se quebranta e promulga então esse jejum, esse quebrantamento na vida de todos, incluindo tanto os seres humanos como também os animais. Que haja arrependimento nessa nação, que se arrependam do seu mau caminho, da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora veja o verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Quando há então esse avivamento, e toda a cidade se converte, inclusive o rei, Jonas então começou a pular, glória a Deus, né? Foi isso que aconteceu? Ficou descontente, né? Está vendo? Deus é gracioso mesmo, né? Esses miseráveis incircuncisos que deviam ser destruídos, eu preferia que a mensagem se cumprisse, que Nínive fosse pervertido, né? Destruído, subvertido, destruído. Mas meu Deus é gracioso. Mas Jonas precisava perceber que Deus não era gracioso só com os ninivitas. Deus estava sendo gracioso com ele próprio. Assim como Deus é gracioso comigo e com você. E com todas as resistências e maldades e pecados no nosso coração e da nossa vida, Deus nunca desiste de nós. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, e Ele tem levantado a sua vida nessa terra com um propósito bem definido, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e através da sua vida, entre todos os povos, raças, línguas e nações. Mesmo de forma despretensiosa, Deus pode usar a nossa vida de forma extraordinária e sobrenatural, como fez com Jonas
e causaram um grande impacto nessa cidade, causaram um grande impacto nesse país. E quem sabe nós, está filmando aí, mas tudo bem, quem sabe um dia sejamos surpreendidos vendo o presidente da Câmara entrando por aqui, por essa porta, e se prostrando diante do Senhor e reconhecendo Deus como o único Deus da sua vida. Quem sabe o primeiro-ministro ou o presidente da República, muito educado, né? Muito elegante, um dia entre por essas portas ou pelas portas de uma igreja e se quebrante diante do Senhor e possam ir para os órgãos de informação e declarar: a partir de hoje Portugal pertence ao Senhor Jesus. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe o seu marido resistente ao Evangelho, quem sabe a sua esposa, os seus filhos, que foram ensinados desde cedo as sagradas letras, o caminho de Deus, mas que hoje estão totalmente fechados, resistentes, distantes. E alguns se tornaram até ateus, blasfemam, falam mal de Deus, falam mal da igreja, xingam, falam coisas absurdas, sem entendimento, que causam angústia no nosso coração. Quem sabe um dia eles se surpreendam e entrem por essas portas, se quebrantando diante do Senhor e reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É Deus quem faz, é Deus quem opera o milagre, é Deus quem salva, é Deus, através do seu Espírito, que quebranta o coração do pecador, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem salva, quem quiser salvar, mesmo encontrando um solo, um coração extremamente endurecido, petrificado pelo pecado, pela maldade. A graça de Deus é poderosa para quebrantar, amolecer, regar e transformar esse coração. Assim como fez com os ninivitas, Ele pode repetir essa história tantas e tantas vezes quanto Ele quiser, em muitos lugares, em muitos países, em muitas cidades, e quem sabe aqui na nossa cidade de Monte Sur, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Muito aprendemos com a história de Jonas. E Deus continua, depois você pode ler com calma, né, o texto. Deus continua a tratar com Jonas e mostra a ele o absurdo do seu descontentamento com a conversão dos ninivitas. E ele volta a perguntar: é razoável? Deus pergunta de novo, né, para Jonas, só para fechar, no capítulo 4, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Pela segunda vez. É razoável essa tua ira por causa da planta? E olha o que Jonas responde: sim, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor e disse assim: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer? Porque Deus matou, né, a planta que ele reclinou e pediu a morte. E Jonas ficou aborrecido com Deus, porque Deus matou aquela planta, né, que estava fazendo sombra a ele. E Deus disse: é razoável essa sua preocupação com a planta? Olha, se você tens compaixão, tu tens, né, compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite cresceu, e não hei de eu ter compaixão. Jonas, eu não vou ter compaixão, então, da grande cidade de Nínive. Lembram-se que nós lemos que Nínive era uma cidade importante, né, perante o Senhor, porque Deus tinha propósitos ali na vida daquela cidade. E Deus então manifestou a sua compaixão. Ele disse então a Jonas: por que eu não hei de ter compaixão com a grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
Era uma cidade com 120 mil habitantes. E para aquele tempo, né, que a população do mundo era muito menor, era uma grande cidade, era uma grande metrópole, uma baita cidade, né? Não sei se vocês usam essa palavra aqui, né? Era uma baita cidade, era uma grande cidade, 120 mil habitantes. O Ponto de Sorte tem 10 mil, mais ou menos, não é isso? 10 mil, então imagine, né? É multiplicar por 10 pelo menos, né? 10 vezes mais o número da população de Ponto de Sorte. E Deus então manifesta a sua graça e seu poder naquela cidade e salva aquele povo. Jonas se dispôs, mas para fugir, e as consequências não foram boas. Pela segunda vez Deus chama Jonas, e diz o texto que Jonas levantou-se e foi para Nínive. E quando ele vai, o poder de Deus e a graça de Deus se manifesta naquela cidade, e o propósito de Deus é cumprido para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe e nos levante com poder e autoridade nesse tempo, para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, para o louvor da sua glória. Amém, amém, amém? Vamos encerrar. E vamos terminar justamente com o corinho do qual nós nos mostramos disponíveis para ir, para falar. Nós nos mostramos como um vaso útil nas mãos de Deus, para a comunidade, para qualquer lugar onde estivermos inseridos. Pai, abre o meu coração. Amém, amados? Oremos. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação e também o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos na paz de Deus.